mais uma vez aqui para levar o esclarecimento, levando a luz de Deus para vocês e ajudando vocês que querem viver verdadeiramente firmados na fé em Cristo, dentro da direção da salvação, amém? Porque a salvação, ela nos é garantida pela fé em Cristo, mas só vamos desfrutar e alcançar no final, se perseverarmos até o fim. O próprio Jesus disse, e o apóstolo Pedro vai dizer na sua segunda carta, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 9, Pedro vai advertir, orientar os irmãos da seguinte forma: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. As pessoas precisam da instrução da palavra de Deus. As pessoas precisam estar sendo ensinadas, instruídas, para terem o entendimento da vida com Deus, para nesta vida andar, neste caminho da salvação, prosseguir e ir até o fim. E essa vida com Deus que nós temos aqui hoje é por fé. E essa fé não é dentro de uma formalidade religiosa. Esta fé de vida com Deus e fé não é através de devoção ou prática religiosa. Essa fé é dentro do conhecimento da palavra, andando com Deus com entendimento, naquilo que a palavra nos ensina e nos mostra, e nos leva a crer, esperar e viver a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Portanto, agora a coroa da justiça me está guardada. Ele já tinha partido e não tinha mais perigo de perder a direção da salvação. Ele já estava terminando a sua carreira. Dentro do combate que ele fez, ele guardou a fé. Por isso que, enquanto estamos aqui, vivemos por fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa fé tem que ser guardada e preservada aí com prudência. A gente se manter na fé. Como disse o apóstolo Pedro na sua primeira carta 1:9. Alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. A salvação da nossa alma depende da nossa fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Essa salvação que é gratuitamente, mediante a fé em Jesus. A justificação é pela fé, a fé em Jesus. O que é esta fé, irmão Wellington? Como é que eu posso viver com fé em Deus? O mundo vive sua vida religiosa em nome de fé em Deus. Os grupos religiosos vivem seus rituais, suas cerimônias, suas congregações, suas formalidades religiosas, seus sacrifícios, seus cultos, suas formalidades religiosas em nome de fé em Deus. Mas, irmão Wellington, por favor, me oriente, me ajude. O que é viver por fé? A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E se ele recuar, diz a palavra de Deus, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10, 38, 39. E o apóstolo, o escritor aos Hebreus vai dizer assim: nós, porém, somos daqueles que perseveramos para a conservação da nossa alma. Não somos daqueles que se retiram para a perdição. O que é fé? A palavra de Deus vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, que muitos apostatarão da fé, seguindo doutrina de demônios. O que é a fé? O que é apostatar da fé? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: cuida de ti e da doutrina.
Fazendo isso, te salvarás. 1 Timóteo 4,16. A fé é você estar firmado na palavra, com a esperança na palavra, confiança na palavra, devoção à palavra, consagrando sua vida na palavra, andando guiado no sentido da palavra, pregando a palavra e combatendo todo conceito errado na palavra e se mantendo firme na palavra. O que é a fé? Jesus vai dizer: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. O que é que Jesus está dizendo aí? Ide e pregai o evangelho. O que é o evangelho? É uma informação. Que informação é essa? Que dá o entendimento do homem, da direção para Deus, do caminho para Deus, da esperança para ele sair da condenação, do meio por onde encontra a vida com Deus, o perdão, a justificação. O que é o evangelho? É uma mensagem que nos conduz a Deus para receber dele o perdão, saindo da condenação e tendo a promessa da vida eterna. O evangelho nos informa isso. E aí Jesus vai dizer: quem crer e for batizado será salvo. Por que eu serei salvo se crer no evangelho? Eu serei salvo, eu sairei da condenação se eu crer no que o evangelho me informa e passar a viver a minha vida seguindo, crendo, esperando na direção da informação do evangelho. Isso é viver por fé em Deus. Viver por fé em Deus é viver crendo na palavra dele, que nos foi revelada por Jesus, através de tudo que Jesus trouxe, para a gente saber o meio de chegar a Deus, ter a vida com Deus, receber o perdão de Deus, ser livre da condenação, receber a salvação de Deus. Isso é o que o evangelho nos informa. E que informação é essa? Essa informação é Jesus. Por isso que o evangelho é Jesus. Quem crê nele será salvo. Ele é o evangelho. O evangelho mostra ele. Porque ele que trouxe essa informação. Ele que trouxe essa verdade. Ele que trouxe essa esperança, que é ele mesmo. Ele vai dizer: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Quem crê em mim, quem vem a mim, tem paz na alma, tem descanso na alma. Se eu creio nisso, se eu escuto essa informação e eu dedico minha vida por fé nessa direção, isso é a fé que vai nos levar à salvação. É eu me manter na direção do que Jesus ensina na palavra de Cristo. Essa é a fé. E porque Paulo vai dizer: muitos têm apostatado da fé, seguindo doutrina de demônios. Porque o trabalho do diabo é tirar o entendimento da humanidade, para que a humanidade não tenha o conhecimento da palavra de Deus, não creia no que a palavra de Deus revela, não receba, não siga a direção da palavra e ande contrário à palavra de Deus. Esse é o trabalho do diabo. Por quê? Porque ele sabe que fazendo isso, aonde a própria pessoa vai rejeitar o caminho de Deus, o diabo apenas influencia e tenta. Quem toma a decisão de rejeitar a direção de Deus é o homem. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo. Mas o diabo trabalha para fazer o homem resistir a Deus, desprezar o caminho de Deus, não dar ouvido à palavra de Deus, não se submeter à direção de Deus. É isso que o diabo faz. Como ele consegue isso? Tirando o seu entendimento da palavra, tirando a sua atenção da palavra, tirando você da direção da palavra, o conhecimento da palavra, tirando de você. Foi Jesus quem disse isso, Lucas 8:12. Que o diabo tira a palavra do entendimento do homem para o homem não se salvar, crendo na palavra. Porque não há salvação aonde
Você entende que vai ser salvo pelos caminhos que o mundo estabelece. Você só pode conhecer essa salvação se for pela palavra. É a palavra que nos dá o conhecimento da salvação. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, no versículo 15, Paulo vai dizer: Timóteo, tu desde criança conhece a palavra de Deus. Por onde tu pode ter o conhecimento da salvação que há pela fé em Jesus Cristo? É a palavra que nos conduz a Cristo. É a palavra que nos dirige a Cristo para ter essa salvação. Não consigo entender como é que alguém que diz que está vivendo pela palavra acha que é salvo porque está dentro de uma igreja, acha que é salvo porque está guardando o sábado, acha que vai ser salvo porque está cumprindo obra religiosa, acha que é salvo porque tem uma formalidade dentro de um cerimonial de igreja de batismo. Não entendo como é que uma pessoa dessa, que diz que conhece a palavra, vive esses conceitos, acha que é salvo porque foi predestinado de antemão. Ora, se a palavra não ensina nada disso, Jesus vai dizer para os religiosos, os líderes da religião de Israel, Jesus vai dizer: vocês examinam as escrituras, buscando ter nela a vida eterna, mas são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para ter essa vida. Esta vida que vocês procuram não está em obra de caridade, de obra social, em obra de igreja, em trabalho de igreja. Esta vida que vocês procuram não está em guardar sábado, em batismo, em formalidade religiosa. As escrituras mostram que esta vida, que é a salvação, você só encontra em Jesus, porque Ele é o Salvador que salva a nossa alma. Eu não entendo. Paulo vai dizer isso a Timóteo, irmão. É muito interessante a palavra. A gente tem que pregar principiado na palavra para desconstruir todo o conceito errado em nome de Deus. Todo mundo está aí pregando em nome de Deus. Todo mundo está aí em nome de fé em Deus. Fé todo mundo tem. Agora a fé que agrada a Deus não é a fé da religião. Não é a fé do entendimento dos homens. Não é a fé pelos rituais, não é a fé pelos sacrifícios, não é a fé pela vida religiosa, pelos cultos, pelos movimentos, pela devoção. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas essa fé é na direção da palavra, porque a fé que agrada a Deus, ela vem pelo ouvir, mas pelo ouvir o quê? Não é pelo ouvir os sermões religiosos das igrejas, dos homens. Romanos 10, 17. De sorte que a fé, ela é pelo ouvir. E pelo ouvir, pela palavra de Deus. Você só pode ter confiança, porque fé quer dizer isso. Confiança, esperança. Fé quer dizer isso. Obediência, se submeter, se for pela palavra de Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Não é o cara que diz: não, eu creio. Não é essa fé que Deus quer, não. Essa crença cega. Essa fé cega. A fé que Deus quer é você sendo conduzido e iluminado pela luz, que é a palavra dele. É essa fé que Deus quer. Deus quer guiar você por ele, por meio da fé, pela palavra dele. Não é pela emoção e pela formalidade religiosa. Porque todo mundo está aí vivendo em nome de fé em Deus. Todo mundo diz que é de Deus. A gente vai analisar o que a Bíblia nos ensina diante do que nós aprendemos pelo que Deus nos revela através da sua palavra. Tudo é baseado pela palavra. Tudo é principiado pela palavra. Eu não quero saber o que você acha, o que você pensa, o que você entende, o que ensina teu pastor, teu igreja, teu ensinador, teu guru, teu mestre, teu pai espiritual na fé. Eu não quero saber, isso não é nada que vai te levar a Deus. Você tem que ser prudente e buscar aprender de Cristo e buscar conhecer o que Cristo ensinou, porque a nossa vida para com Deus só estará firmada se estivermos alicerçando a nossa vida pela palavra de Deus, que é Cristo. Olha o que Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo
7, versículo 23. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a sua palavra. Esse é como o homem prudente que edifica a sua casa na rocha. Aqueles que edificam a casa na areia são aqueles que andam na vida de fé em Deus cega, sem a direção da palavra. Não são prudentes para examinar a palavra. Recebem tudo o que se fala em nome de Deus. São guiados por todos que dizem que é de Deus. Não são prudentes para examinar as Escrituras. Por isso que erram. Por isso que são levados a uma vida de adoração a Deus vã. Porque não estão guiados nem se conduzindo pela fé em Deus na direção da palavra. Estão sendo conduzidos pelo preceito dos homens e não pela palavra de Deus. Jesus vai dizer: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Mas aquele que ouve e pratica, o quê? O quê, meus irmãos? Mateus 7, 21. Aqueles que ouvem e praticam o quê? As obras de igreja? A vida religiosa? Usos e costumes de igreja? Mateus, deixa eu conferir aqui se é 7, 21. Porque às vezes eu dou uma referência errada, mas o que eu falo é o que a palavra diz. Eu só apenas me confundo na referência. E como tem irmãos que gostam de examinar, eu quero estar dando a referência certa. Mateus capítulo 7, versículo 21, é isso mesmo. Jesus vai dizer: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é dizer que é de Deus. Não é dizer que está servindo a Deus. É estar mesmo na palavra de Deus. É estar devoto e praticante na vida de fé em Deus. Não pelas obras de sacrifício, de devoção e consagração religiosa, mas pela palavra, vivendo na sua vida, no seu viver. Não é dentro de uma formalidade, de um momento de ritual, de cerimônia. É no seu viver, todo dia, o dia todo. O tempo de vida enquanto a gente estiver aqui, temos que viver por fé, prudente, perseverando e ir até o fim. Porque só vamos receber esta tão grande salvação que foi nos garantida e nos dada por Deus, por meio da obra de Cristo, no final do labor desta vida. Quando a gente daqui partir, se estivermos firmes na fé, iremos para o gozo, desfrutar dessa salvação. Foi Pedro orientando os irmãos sobre essa verdade. 1 Pedro 9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da nossa alma. Quando daqui partir, aí a nossa alma vai desfrutar desta salvação no repouso e no descanso para a vida eterna. Por isso que Paulo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se Paulo não tivesse guardado a fé, não valia de nada tudo que ele fez, praticou na obra do reino de Deus. Tem que guardar a fé, tem que se manter na palavra, tem que se manter na doutrina, tem que se manter fiel, prudente e perseverante na doutrina de Cristo. Por isso que Jesus Cristo, ele disse à igreja de Filadélfia, Jesus vai dizer: eu sei as tuas obras, eis que, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, pois diante de ti pus uma porta aberta. Eu não preciso buscar que Deus abra a porta através de campanha de porta. É só eu me manter fiel, firme na palavra de Cristo. Não nesses rituais de igreja, nesses movimentos de campanha, que os homens que colocam isso. Cristo não ensinou isso. Eu tenho que me manter fiel na palavra de Cristo para que eu tenha de Deus as bênçãos e a porta que me leva ao acesso a Ele esteja aberta para mim. É a palavra, é guardar, é praticar. Olha o que Jesus vai dizer, João 15, 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Eu não preciso ir para a campanha de vitória, de prosperidade. Eu não preciso buscar bênção de Deus, vitória de Deus, ali, aqui, acolá, nesses movimentos de culto de vitória, culto, campanha, de azeite da viúva, que não sei o quê. Isso tudo é movimento vã, anátema, paganismo, tá? Isso é paganismo. Isso não é evangelho.
O Evangelho não ensina isso. Jesus não ensinou isso a ninguém. Quem ensina isso são os homens que estão dentro das igrejas, levando o povo a viver o anátema. Se mantenha na palavra de Cristo, irmão. Seja prudente, vá buscar o conhecimento da palavra. Examine as Escrituras. Aprenda de Cristo. Jesus vai dizer, João 15:7. Se vocês estiverem em mim, o lugar que nós devemos estar é Cristo. E as minhas palavras estiver em vós. Quem deve estar guiando a nossa vida, por onde nós devemos se dirigir, é a palavra de Cristo, é a doutrina de Cristo. Aí Jesus vai dizer, pedireis tudo o que quiseres. Você está onde? Quem está guiando você? Seu entendimento está sendo formado pela palavra de quem? Qual é a palavra que está em você? Guiando sua mente, seu entendimento na direção de uma vida de fé em Deus. Preste atenção nisso, irmãos. Preste atenção nisso. Fé em Deus é viver na palavra, pela palavra. Fé em Deus não é viver uma vida religiosa, porque o mundo vive essa religiosidade. O mundo vive usos e costumes. O mundo vive dentro dos seus grupos, das suas igrejas, do seu salão do reino, dos seus templos. O mundo vive dentro das suas obras de caridade, que diz que é obra de Deus, dentro das suas obras religiosas, que diz que é obra de Deus. Todas as religiões vivem isso. Todas as religiões dizem, nós somos de Deus, estamos fazendo a obra de Deus, nós somos povo de Deus, nós vamos ser salvos, nós estamos servindo a Deus. Todas as religiões dizem isso. A religião evangélica, religião católica, religião espírita, religião budista, religião xiita, religião da STV, Sociedade de Torre de Vigia, Testemunho de Jeová, religião dos mormons, religião budista, religião de qualquer, seja que for o conceito dela. Elas dizem que é para Deus, estão servindo a Deus, estão indo para Deus. Mas será que é verdade isso mesmo? Será que são de Deus? Vocês nunca vão ver o padre dizer, não, nós estamos fazendo a obra do diabo. Ele vai dizer, nós estamos fazendo a obra de Deus, nós somos de Deus, nós somos a igreja verdadeira de Deus. Você nunca vai ver os pastores dizer, não, nós somos representantes do diabo, nós somos ungidos do diabo, não. Eles vão dizer, nós somos ungidos de Deus, representante escolhido de Deus. Sabe por quê? Porque todos eles dizem que são de Deus. Agora, Jesus vem e questiona e mostra o contrário. Quem é de Deus não é quem está dentro de nenhum grupo religioso, não é quem é pastor, nem papa, nem padre, não é quem está dentro de nenhuma instituição religiosa. Quem é de Deus é quem está na palavra e quem está pregando a palavra. Analisa o que é que os padres pregam. Analisa qual é a doutrina que o povo está sendo formado dentro do sistema católico romano. Analisa o que é que os pastores estão pregando. Analisa qual é a doutrina que os pastores estão pregando dentro das igrejas evangélicas. Analisa o que é que os líderes dos centros espíritas estão formando o povo. Qual é a doutrina que eles pregam. Analisa qual é a doutrina que os anciões estão ensinando o povo dentro do salão do reino. Analisa qual é a doutrina que os sacerdotes estão ensinando o povo dentro da igreja de Mórmon. Analisa qual é a doutrina que os líderes, os gurus, os mestres que estão dentro das religiões estão pregando para o povo. Para você entender quem é e quem não é de Deus. Por isso que o apóstolo João vai dizer, olha, quem é de Deus é quem está na igreja, é quem é pastor, é quem é padre, é quem é ancião, é quem é sacerdote. João não vai dizer isso. Olha o que o apóstolo João vai advertir os irmãos. E nós temos que ser prudentes, irmãos. Não, o importante é estar na igreja. É mentira. O crente não tem que estar dentro de igreja nenhuma. O crente tem que estar na doutrina de Cristo. É em Cristo. E ele tem que ser prudente para analisar no local que ele está congregando, se nesse local você está sendo instruído, aprendendo de Cristo, com a doutrina de Cristo. Porque se você não tiver, você está se perdendo, pensando que está salvo. Você está morto, pensando que está vivo. Cuida de ti e da doutrina. Porque é fazendo isso que tu se conduz no caminho da salvação.
não é cuidando da tua vida dentro da tua igreja, não. Observa o que esse teu líder, seja qual for a religião que tu seja, observa o que tu estás aprendendo como regra de fé e prática para uma vida com Deus. Observa os princípios que tu estás sendo formado por esse teu líder. Observa qual é o meio que tu estás sendo conduzido à vida com Deus dentro dessa instituição. Olha o que o apóstolo João vai dizer aos irmãos. Segunda carta do apóstolo João, versículo 9 ao 11, porque não tem capítulo. O apóstolo João vai dizer assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Vou repetir de novo para você entender a importância do que a palavra de Deus está nos ensinando. E você, como cristão, não como crente. Se você é crente, você é levado pela religião. Porque crente todo mundo é. Católico, espírita, budista, xiita, evangélico, todos são crentes. Agora, ser cristão é o porém. Ser cristão é você ser guiado por Cristo. Ser cristão é você ser discípulo de Cristo. Ser cristão é estar na palavra de Cristo. João 8,31. Foi Jesus quem disse isso. Se vocês guardarem a minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos. Você está guardando a palavra, a doutrina, a vida de devoção a Deus. Por onde? Por qual instrução? De quem? Que você está recebendo a palavra, a doutrina. Preste atenção nisso. Então o apóstolo João vai advertir os irmãos. Sua segunda carta, versículo 9 ao 11, porque não tem capítulo. João vai dizer: todo aquele, não importa quem seja, todo aquele que prevarica. Sabe o que significa a palavra prevaricar? É não se manter fiel na direção que recebeu. É não se manter firme. É levar para o outro conceito, para o outro lado. Então, todo aquele que não se mantém na doutrina de Cristo, e se mantém, e se deixa levar por outro caminho, não tem a Deus. É isso que o apóstolo está dizendo. Hoje, a doutrina de Cristo está sendo deturpada, adicionada, subtraída, manipulada dentro de muitas igrejas evangélicas pelos líderes chamados pastores. A doutrina de Cristo está sendo tirada do conhecimento do povo. O povo hoje, dentro de muitas igrejas, estão ouvindo e sendo instruído com todo o discurso e sermão religioso, menos com a doutrina de Cristo. O povo hoje, dentro das igrejas, estão sendo orientados a jurar fidelidade. Não é a doutrina de Cristo, é a doutrina de igreja. E o apóstolo João vai dizer: irmãos, o que eu estou levando aqui é muito sério. Tem muita gente aí que está perdido porque não dá ouvido à verdade. Estão com a sua visão cauterizada e direcionada só para aquilo que o grupo dele vive, que o líder dele ensina. Ele não tem liberdade de usar o senso crítico. Ele não tem liberdade de questionar. Ele não tem liberdade de pensar. Por quê? Ele foi formado e manipulado dentro do sistema a crer e a viver submisso, como se fosse a Deus, dentro daquela instituição, dentro da ordenança e determinação estabelecida pelo homem. Eles não param. Eles não têm o hábito de olhar a palavra. Eles não são prudentes. Cuidado, irmão. Cuidado. É muito importante isso que você está ouvindo aqui e tem sido muito raro dentro de muitas igrejas. Você não vai receber uma advertência dessa. Porque a maioria estão corrompidos. Hoje, muitas igrejas estão levando o povo a tropeçar. Os muitos pastores hoje estão sendo pedra de tropeço para o povo. Estão privando o povo da verdade. Estão ensinando tudo contrário ao Evangelho de Cristo. E você tem que ser prudente com a tua fé. Se você quer estar em comunhão com Deus, andando no caminho da salvação, você tem que estar na doutrina de Cristo. Porque sem essa direção, você não chegará a Deus. Não adianta dizer, eu creio em Jesus. Não adianta dizer que crê em Jesus e devoltando sua vida, não a Ele pela palavra, mas a uma igreja, a uma religião. Essa fé é vã.
Jesus disse, do que adianta vocês dizer Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Não estão submissos a Ele, não estão no senhorio dEle, estão no senhorio dos líderes das igrejas, devoto às igrejas, às religiões, às instituições. É muito sério o que você está ouvindo aqui. O apóstolo João vai dizer, todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não o receba. Todo mundo diz que é de Deus. Todo mundo diz que está recebendo direção de Deus. Mas aquele que não está trazendo a doutrina de Cristo, corra dele. Esse não é de Deus. Esse não tem a Deus. Esse não está te instruindo com a doutrina de Cristo, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vou te dar uma dica aqui. O Espírito Santo de Deus é quem nos guia. A Bíblia diz isso, certo? Lá em João 16, 23. João 16, 13, aliás, perdão. João 16, 13. Jesus disse, aquele Espírito Consolador, o Espírito da verdade, quando vier, ele vos guiará em toda a verdade. A verdade é Jesus, a palavra dele. Ele vai guiar você em tudo aquilo que Jesus ensinou. Se alguém está trazendo uma doutrina, um ensinamento que não condiz com a doutrina de Cristo, logo esse não está instruído pelo Espírito Santo, guiado por ele. Por isso que Paulo diz, vão desviar da fé, seguindo doutrina de demônios. Porque quem não está guiado com o Espírito Santo para trazer a doutrina de Cristo, e está trazendo um conceito de fé, está trazendo uma doutrina contrária à de Cristo, logo, essa pessoa está sendo inspirada, dirigida no ensinamento por demônio, formulando essa doutrina que vai desviar você da fé. Está entendendo isso? Por isso que Paulo disse, muitos vão apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios. Essa doutrina vai ser dada pelos líderes, que estão aglomerando multidões. Porque o cara, quando vem com a doutrina de que se não guardar o sábado não é salvo, se não for batizado não é salvo, se não der o dízimo não é salvo, só encontra Jesus aqui, porque você tem que ir adorar a Deus na igreja, porque a igreja é o lugar de buscar. Rapaz, essa doutrina, esse ensino, essa direção que você está tendo, está te desviando da fé, irmão. Esses homens não estão guiados pelo Espírito Santo. Esses homens estão na influência demoníaca, levando você a apostatar da fé, para você viver uma fé vã, se dirigindo no anátema. No final vai se decepcionar. Só vai prevalecer quem for fiel até a morte, perseverando na doutrina de Cristo. Não adianta dizer, eu creio em Jesus, eu sou da igreja agora, estou fazendo parte do conjunto, eu agora estou indo para a obra da igreja, estou fazendo esse trabalho, vou para a consagração, vou para a devoção, subo o monte para buscar a Deus, vou para a vigília. Isso não serve, isso não leva ninguém a Deus. O que leva o homem a afirmar sua vida com Deus é ele ser prudente e andar e estar firme na doutrina de Cristo. Foi o que Paulo disse, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. É a doutrina de Cristo, irmão. Não é a vida de devoção religiosa, de obras, sacrifícios, trabalho de religião. É a doutrina de Cristo. Nós temos que ser prudentes para que a nossa mente esteja protegida com o conhecimento e o entendimento do Evangelho. Porque o diabo ele vai cegar o entendimento das pessoas com esse objetivo, para que as pessoas não tenham conhecimento nem entendimento da verdade do Evangelho. Porque só será salvo quem crê no Evangelho, quem segue, quem se dirige, quem mantém a sua fé e esperança por aquilo que o Evangelho nos ensina, a doutrina de Cristo. Está entendendo isso, irmãos? Tem muita gente aí sacrificando sua vida em obra de igreja. Tem muita gente aí sendo devoto e praticante, vivendo sacrifício e entregando, dedicando sua vida a trabalho e obra de igreja. Estão desprezando o mais importante da vida deles. A maioria dessas pessoas
que vive na devoção religiosa não param para examinar as Escrituras, não buscam o conhecimento de Deus, não buscam aprender de Cristo, não têm o hábito de examinar a palavra. Eles vivem dentro da direção, guiado pela sua instituição, pelos seus líderes, dentro dos trabalhos, das obrigações, dos usos e costumes, das tarefas. É isso que importa para ele, é isso que eles entendem que é a vida satisfeita, completa com Deus. É dentro desse caminho. Vocês têm que ser prudentes e buscar dirigir-se pela palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Errais, não conhecendo o poder de Deus, não examinando as Escrituras. Quantos homens estão aí, irmão? Irmãos, olha a banalização de pastores que hoje existe no mundo. Olha a banalização de teólogos. Olha a banalização de homens trazendo ensino de Deus. Tá assim, ó. Para onde você se vira, tem uma pessoa dizendo que é de Deus. Para onde você vai, tem uma pessoa dizendo que está trazendo uma revelação de Deus. Para onde você vai, tem uma pessoa dizendo que é profeta de Deus. Tá assim, ó. Banalizou. O diabo, ele com isso está dirigindo muita gente a apostatando da fé, conduzindo muita gente a desviar da fé por meio desse argumento que ele tem usado homens para criar meios, caminho, eventos, movimentos que dizem que é de Deus. Cuidado, irmão. Seja prudente, o que está em jogo aqui é a nossa eternidade. E para a gente desfrutar e alcançar no final da nossa fé a salvação da nossa alma, temos que combater o bom combate da fé. Temos que ser firme, constante, sempre abundante nesta fé, que é a obra do Senhor, que é em Jesus, que é na palavra de Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer aos irmãos, Efésios capítulo 10, capítulo 6, versículo 10. Dá uma lidinha na palavra de Deus, irmão. Vai examinar os textos que eu estou dando. Olha o que Paulo vai dizer aos irmãos na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais suportar os dias maus. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Como, irmão Wellington, eu posso me fortalecer no Senhor e na força do poder dele? Não é estando cheio de histerismo, cheio de emoção, não é vivendo um movimento de poder, de unção, de fogo caindo, de hoje foi poder no culto, não. Paulo vai dizer, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aqui, ó, com a tua mente guardada, protegida, com o entendimento, com o conhecimento, com a busca do conhecimento de Deus, para que te mantenha firme, prudente no combate da fé, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, e nesta batalha nós só podemos vencer com as armas, com a armadura de Deus, as armas espirituais. Não é culto de igreja, não é trabalho de igreja, não é ritual de igreja, não é movimento de igreja. Olha o que Paulo vai dizer no mesmo capítulo de Efésios, capítulo 6, no versículo, vamos ler, versículo Efésios. Olha como é que a gente pode nos proteger e nos fortalecer do Senhor e da força do seu poder. Paulo vai dizer, no mesmo texto que eu li, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Paulo vai dizer assim, vamos ler a palavra. Palavra de Deus. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Meu irmão, é aqui, ó. A minha mente está guardada aqui. Tem tanta gente perturbada, tem tanto crente psicologicamente perturbado dentro das igrejas. Tem tanto crente entrando em depressão, porque não sabe, está na indecisão, não sabe o que faz. O pastor disse, se você não der o dízimo, o diabo vai destruir tua vida, vai destruir tua finança. Aí tem tanta gente preocupada, eita meu Deus, não dei o dízimo esse mês, eita, tá faltando as coisas, foi isso, foi porque eu não dei o dízimo, é o devorador, eita meu Deus, e agora? Eu não tive dinheiro, não sobrou dinheiro para eu dar o dízimo, porque eu tinha que pagar a luz, e com isso tem tanto crente perturbado, tem tanto crente vivendo uma vida louca, uma vida perturbada psicologicamente, porque tudo que acontece na vida dele, ele diz logo, eita, é o diabo, é a ação do diabo, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Não tem entendimento, irmão.
Tem tanto crente perdido da direção de Deus, vivendo preso, escravo, no fardo pesado das obrigações religiosas. Eita, eu tenho que ir para o culto da vitória, eu tenho que ir para a campanha da marcha, eu tenho que ir para o culto da campanha do azeite da viúva, para Deus aumentar, para Deus abrir a porta, para Deus me dar a bênção, para Deus me dar a vitória. E tanto crente preso, oprimido, dentro de escravidão, de culto, de trabalho, de religião. Entendendo, eita, se eu não for para a igreja, eu não busquei a Deus, eu não tenho comunhão com Deus. Eita, meu Deus, eu estou me afastando do Senhor, nunca mais eu fui para a igreja, porque eu tenho que encontrar o Senhor na igreja, eu tenho que adorar o Senhor na igreja. Tanto crente perturbado, porque não tem o conhecimento disso aqui, ó, porque não está sendo formado aqui, ó, porque está sendo manipulado, vivendo uma mentira em nome de Deus. E o diabo aproveita com isso. Há uma pesquisa aí, que a maioria das pessoas que fazem consulta nos consultórios psiquiátricos são da religião evangélica. É muita gente oprimido, em depressão, perturbado, sem entendimento, vivendo dentro de um fanatismo. É muita gente, irmão. Temos que conhecer o que é se fortalecer de Deus. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é que os pastores ensinam? Venha buscar a Deus. Não fique em casa não, venha para a igreja. Porque você tem que estar na igreja. Porque você foi ensinado assim, não por Jesus. Eu desafio qualquer um mostrar onde Jesus manda a gente buscar ele para encontrá-lo e para receber alguma coisa dele dentro de igreja. Local, instituição, recinto. Então, tem tanta gente aí perturbada porque os pastores estão escravizando esse povo na mentira, em nome de verdade de Deus. Não procede assim. Olhe, não fique em casa não. Venha para a igreja, venha para a obra de Deus, para o culto de evangelismo, para o trabalho, para a obrigação, para o culto de oração, para a vigília, para o conjunto, para o ensaio, para o departamento. Eu conheço pessoas que ele não vive mais para a família dele. Ele vive para a igreja do pastor, que não é a de Deus. De manhã, de tarde e de noite. É trabalho de igreja. É consagração. É cerco de oração. É ensaio. É culto disso. É culto daquilo. Meus irmãos, o povo está escravizado dentro de trabalho, ritual, sacrifício vã, de obra, de culto, de igreja, irmãos. Porque os pastores assim ensinam. Porque você tem que ser o negócio deles para manter funcionando o sistema dele, igreja, para que entre o lucro, a renda, para que ele possa usufruir causa de ganho, irmão. Mas Jesus não ensinou isso a ninguém. Jesus, ele nos liberta do fardo pesado da religião. Nós não somos chamados para ir a Cristo, para viver servindo a Jesus através de igreja, preso, escravizado, dentro de fardo pesado de obrigação, de devoção, de proibição, de usos e costumes, de tarefa, de cumprir meta. Não! Nós fomos chamados para a liberdade em Cristo. Tem tantas pessoas presas, escravas, dentro do sistema religioso evangélico, irmão. Os pastores, os líderes desse sistema religioso estão dominando a vida pessoal das pessoas. Tem pessoas que não pedem mais a direção de Deus, vai pedir os pastores. Tem mulheres que não têm mais reverência nem temor a seu marido. Elas temem mais os pastores de suas igrejas. Tem marido que não está nem aí para o compromisso da sua família, do seu lar. Ele está mais preocupado em cumprir o compromisso que o pastor deu a ele na igreja. Tem pessoas que estão colocando sua vida pessoal na direção dos homens dentro da igreja. Você não pode ir para ali, não pode comer isso, não pode fazer assim, não pode usar assim. Minha vida pessoal não tem nenhuma importância com líder religioso, irmão. O povo está preso porque está sem o conhecimento. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando esse povo conhecer a verdade, que nem eu conheci, eu também passei um tempo escravo, vivendo dentro do sistema, entendendo que minha vida com Deus tinha que ser ali. Mas agora não. Eu era menino, mas agora eu cresci, me alimentei. A luz de Deus iluminou, abriu, esclareceu a minha mente. Meu entendimento foi aberto e eu vi que eu não estava dentro da direção de Deus. A palavra não me conduzia a isso. Eu não vivo mais isso porque a palavra não me conduz a isso. Jesus não nos mostrou a uma vida de fé nele vivendo por esse caminho de obra, de vida de igreja, de sacrifício de igreja. Não foi esse o caminho para a libertação que Jesus me mostrou.
E Paulo vai dizer, nós temos que se revestir, irmão. Nossa mente, sabe onde é a principal e a maior investida do diabo na vida do ser humano? É através da mente, do entendimento. Quantas pessoas no mundo perturbadas? Porque o diabo trabalha aqui, ó. Trazendo confusão, trazendo perturbação, trazendo, né, alucinação no entendimento do ser humano. Os especialistas estão dizendo aí que a doença do século é a depressão. E a depressão, ela é causada aqui, ó. É onde o diabo trabalha. Quantos crentes estão deprimidos, em depressão? Perturbados. Paulo vai dizer, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o que é fortalecer no Senhor? Eu aprendi assim quando eu vivia dentro de igreja, que se buscar a Deus, se encher de Deus, era estar nos cerimoniais, nos cultos, nos rituais. Consagração, culto disso, culto daquilo, ir para a igreja, buscar isso e aquilo outro. Só que a Bíblia não ensina isso. A palavra de Deus vai dizer, olha o que Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possa suportar e estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Para que vocês possam estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra principados, contra a potestade, contra príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, nos ares. São seres espirituais que trabalham aqui, ó, destruindo a humanidade pela força da mente. O diabo trabalha na mente do homem, levando a matar, a destruir, a trair, a abandonar a família, a viver na mentira, a criar, não é, meios malditos, desfazendo da palavra de Deus. Ele usa os homens através da influência mental. Aí Paulo vai dizer aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficar firme. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Vamos aprender agora o que é a armadura de Deus. Será que você está revestido com essa armadura? Será que você entende o que é essa armadura de Deus? Olha o que Paulo vai dizer, é muito interessante, aqui no versículo 13, capítulo 6 de Efésios. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e estar firme. Havendo feito tudo, estar firme. Agora a questão é, o que é a armadura de Deus? O povo não tem sido ensinado com isso, porque hoje, eu tenho observado isso, a maioria dos pregadores não prega o Novo Testamento, não prega as cartas apostólicas, não se detém no ensino que a igreja precisa para ser edificada e exortada, que é o ensino das cartas apostólicas. A maioria dos pregadores hoje estão preocupados em falar do azeite da viúva, não é? Da prosperidade, da chave, da campanha da marcha, da pedra de Davi, né? A maioria desses pregadores, ele leva vocês dentro de uma filosofia bíblica, usando os fatos que a Bíblia revela para criar uma fábula, uma fantasia, para motivar e estimular você, massageando o seu ego, levando você a uma busca de Deus naquilo que não vai te levar a Deus, que não vai te dar entendimento de Deus. Você tem que ser advertido no mais importante da sua vida para com Deus, é da sua necessidade espiritual, por aquilo que a palavra nos adverte, não é por aquilo que os homens estão pregando aí. O que é a armadura de Deus? Muitos não têm essa doutrina, muitos não têm essa instrução. A própria Bíblia vai nos ensinar isso. Vamos olhar o que é a armadura de Deus? Não é vida de movimento de trabalhos religiosos. Não é dentro de grito, de histeria, de poder, de unção. Tem tanta gente que diz, o culto hoje foi bênção, foi fogo, foi poder. O que aconteceu? Qual o crescimento no conhecimento que tu teve de Deus?
Qual o teu entendimento de Deus que tu estás sendo edificado e formado? O povo hoje conhece a Deus dessa forma. Eita, é Deus usando, é poder. Olha, o vaso está cheio de bênção. Conhecem nada de Deus, irmão. Estão vivendo dentro de um fanatismo, dentro de um delírio, dentro de uma embriaguez, onde estão possesso, manifesto, vivendo dentro da emoção, sem entendimento, sem razão, sem conhecimento de Deus. Esse povo está perdido, irmão. Nós temos que congregar, seja dentro de uma igreja local público, seja num grupo, numa garagem, seja num grupo na sala de um irmão, seja num grupo, numa praça. Nós temos que congregar, é para a edificação da nossa fé no conhecimento, para o nosso entendimento estar formado do conhecimento de Deus. É para ser doutrinado e instruído com a palavra. Não é para viver esse movimento, essa formalidade que o povo hoje vive dentro das igrejas, não, irmão. Olha o que é a armadura de Deus. Não é nenhum movimento desse culto de reteté, não. Se revestir do poder de Deus é estar cheio do conhecimento, do entendimento de Deus, para você não ser destruído, porque você pode pular, gritar, marchar, ir para culto de vitória, subir monte, fazer vigília, passar 10 horas em culto de consagração, de jejum. Se você não tiver o conhecimento da palavra, o diabo destrói a sua vida. Não adianta dizer está amarrado em nome de Jesus e não sei o que, eu estou cheio do poder da unção. Isso é meninice, isso é movimento vã, porque o próprio Deus vai dar essa verdade para a gente entender. Oséias capítulo 4, versículo 6. O próprio Deus vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento e porque desprezaram. É pelo conhecimento que nós temos a vida com Deus e estamos firmes para vencer o diabo. É através da palavra. O diabo derrubou Adão porque Adão não se manteve na palavra. O diabo tentou Jesus, não conseguiu vencer Jesus. Jesus venceu o diabo, não foi com reteté, com prá, com prito, com pró, nem com culto de movimento de igreja. Jesus venceu o diabo com a palavra, porque, observe uma coisa, o diabo foi tentar Jesus usando a palavra. Porque é assim que o diabo derruba o povo de Deus. É assim que o diabo destrói o povo de Deus. É levando o povo de Deus a perder o entendimento da palavra. Por isso que Deus disse a Josué, quando disse: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Agora tem uma coisa: tão somente te esforça e tem bom ânimo para fazer tudo conforme está escrito na minha lei, para que tu possa prosperar e prevalecer diante de toda a dificuldade que vai vir sobre tua vida. Te esforça para guardar tudo aquilo que eu te falo na minha lei, na minha palavra, e dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Olha o segredo da vitória. Não é viver ritual de formalidade de oração. Não é viver ritual de culto. O segredo da vitória é se conduzir na palavra, está na palavra para prevalecer diante de qualquer situação, venha de homem, venha da saúde, venha de diabo, venha de qualquer for a circunstância. Nós, na palavra, já somos mais que vencedor, e essa palavra é Cristo. Não é dentro de culto de vitória, de campanha de prosperidade, de quebra de maldição. Não tem quebra de maldição para quem está fora da palavra. Continua na maldição. Segredo não é sacrificar, é obedecer. Mas não é obedecer sistema religioso, é obedecer a palavra, a Jesus. Os pastores dizem: não, tem que obedecer, o segredo da vitória é a obediência. Mas eles falam isso trazendo para eles, não é para Jesus, não é para a palavra. Obedeça a Deus como? Submisso ao que os homens estão pregando dentro da igreja? Vivendo o ritual, o sacrifício dentro da igreja? Isso não é obedecer a Deus. Obedecer a Deus é guardar o que Cristo ensinou, é guardar a doutrina de Cristo, guardar a palavra de Cristo. Jesus não mandou ninguém guardar a palavra de religião, de líder, de pastor, de papo, de padre. Jesus disse: bem-aventurados que ouvem e praticam a minha palavra. E para você estar firme diante do combate desta vida, que vem para tentar você e tirar você da fé, você tem que estar revestido da armadura de Deus. E olha o que é a armadura de Deus. Paulo vai dizer aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 16.
versículo 15. Aliás, vamos ler o versículo 14, né? Para a gente entender melhor. Estais, pois, firme, tendo cingido os lombos com a verdade. O que é a verdade? A palavra. E vestido a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? É você se revestir numa vida com Deus dentro da palavra. Tudo está na palavra. A justiça é a vida na direção da palavra. Ser justo. Não andar dentro de nenhuma direção contrário à palavra. Seja justo, ande na verdade. Seja sim, sim, não, não. Seja verdadeiro. Seja honesto. Seja sincero. Está entendendo? A couraça da justiça. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Os pés que te conduz dentro do que o evangelho te dirige. Está entendendo isso? Para o caminho da vida de paz com Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dados inflamados do maligno. O escudo da fé. O que é o escudo da fé? A palavra, irmão. É pela palavra que vencemos toda a influência que vem na nossa mente para nos atingir, nos adoecer, nos tirar da direção de Deus. O escudo da fé é a palavra. Pode vir o que vier, não vai me atingir porque eu estou firme na palavra. Ah, mas o cara disse que vai jogar uma maldição na tua vida. Eu estou firme na palavra. Contra a minha vida não há mais maldição. Porque em Cristo eu estou guardado, protegido, revestido. Nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará na minha vida. Minha alma descansa porque eu estou no esconderijo do Altíssimo. Posso descansar na sombra do Onipotente. Não tenho medo de maldição. Venha de líder, venha de papa, de pastor, de padre, de macumbeiro, de quem for. Não tenho medo. Não tem maldição mais na minha vida. Ah, mas o diabo está furioso contigo, vai te destruir. Não tenho medo do diabo, porque a palavra me diz, lá em segunda carta de Paulo, olha o que a palavra diz. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Olha o que a palavra diz no versículo 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Então eu não tenho medo do diabo, porque a palavra me diz que Jesus me guardará e me confortará diante de toda a investida do diabo. Não tenho medo, não vou ficar ansioso e preocupado, porque a palavra me diz, lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando vier uma situação difícil na minha vida, quando vier uma situação de aflição na minha vida, eu vou descansar em Deus, porque Ele tem cuidado de mim, porque a palavra me ensina isso. Eu não vou deixar o diabo me atingir nesse momento para querer colocar na minha mente perturbação, porque eu estou guardado com o escudo da fé, que é a palavra. Está entendendo, irmão? Tudo é pela palavra, irmão. Aí Paulo vai dizer, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podes apagar os dardos inflamáveis do maligno. Satanás tem jogado seta na minha mente. Satanás tem atirado com as suas investidas contra mim. Essas investidas vêm de todo lado. Vem com dificuldade financeira, vem com dificuldade entre os religiosos, vem com dificuldade no toda a área. Mas eu estou guardado, firmado na palavra. Glória a Deus. Alguém diz assim, olha, Wellington, tu és um revoltado, tu só pode ter comunhão com a igreja se estiver na igreja, tu só pode ser salvo se estiver na igreja, tu só pode estar na bênção se o pastor te der a bênção. Eu não me preocupo com isso, sabe por quê? Porque a palavra me diz que em Cristo eu sou mais que vencedor. Filipenses 4, 12, 13. A palavra me diz que eu já sou vitorioso, porque Cristo foi quem me deu a vitória. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que já nos deu a vitória. Não foi por igreja nem por pastor, por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou preocupado, sabe por quê? Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu não estou preocupado se o pastor vai dar ou não vai dar bênção. Eu não busco bênção através de pastor. A minha bênção é em Cristo. É por ele que eu já sou abençoado.
eu não vou ser, eu já sou. Por quê? Porque eu estou guardado com a palavra. Porque hoje eu estou firmado na palavra. É isso que você tem que fazer. Quanta gente está aí firmando sua vida dentro da igreja, no ensino do homem. Olha o que a palavra vai dizer. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6. Leia do versículo 10 ao versículo 20. O capacete da salvação. Sabe por quê? Eu tenho a certeza e a confiança da salvação. Tem gente que acha que é salvo porque está dentro de igreja. Tem gente que acha que é salvo porque guarda o sábado. Tem gente que acha que vai ser salvo porque dá o dízimo. Tem gente que acha que vai ser salvo porque é praticante e devoto de obra de trabalho de religião. Tem gente que acha que vai ser salvo por vários caminhos. Eu tenho o capacete da salvação. Sabe o que é? É a certeza no meu entendimento do sacrifício de Cristo que foi feito para me salvar na cruz do Calvário. E por ele é que eu tenho a convicção e a certeza que eu estou dentro da promessa da vida eterna com Deus. E essa certeza não é só da minha mente, do intelectual. É testificada no meu espírito, pelo Espírito Santo de Deus que me cela e me habita. Oh glória! Me fazendo possessão de Deus, morada e casa de Deus. Está entendendo isso? E Paulo vai dizer, tomando sobretudo a espada do Espírito. Não tem como um soldado estar numa batalha sem uma arma. Ele pode ter escudo, ele pode ter capacete, ele pode ter a couraça, mas tem que ter a arma do combate e da defesa, do ataque. Essa arma, eu vejo muita gente dizer assim, não, o poder está na oração, o poder está no jejum, o poder está no hino de louvor. É mentira. Me mostrem aí onde tem alguma orientação de Cristo ou dos apóstolos dizendo que tem algum poder para o crente vencer batalha espiritual dentro de jejum, dentro de oração, dentro de qualquer coisa dessa. Não vem pegar aquele texto e dizer a oração do justo tem muito efeito. Já começam deturpando a verdade, pregando mentira. Tem gente que diz assim, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Mentira! O poder está na palavra. Você só vai ser cheio do poder, da graça de Deus, se você estiver na palavra. Não adianta nada. A palavra de Deus diz que Deus não recebe oração daqueles que não estão na palavra dele. Deus não ouve a pecadores. Deus não é Deus de quem está vivendo dentro de uma formalidade religiosa. Olha o que diz a palavra de Deus lá em... Olha como é importante você dar atenção a isso. Entender qual a importância da palavra de Deus está aqui, ó, na sua mente. Não pegue a palavra de Deus para fazer um instrumento da formalidade religiosa, um objeto de uso para caracterizar, né? Para formalizar você. Esqueci a palavra, deixa eu falar. Não use a Bíblia para fazer uma caracterização da sua formalidade religiosa, botando no braço para ir para a igreja no final de semana, na quarta, na segunda. A Bíblia não é para isso não, tá, gente? Você tem que saber qual é o valor dessa palavra. Este livro, se você não ter o entendimento do que ele ensina aqui, não tem efeito nenhum na sua vida. Não faça como religiosos de outras religiões. Abre ele na estante. Tá pensando que isso aqui é uma caixinha de desejo, é? Tá pensando que isso aqui é um livro místico, é? Que nem muitos fazem aí? Tire uma palavra aí para mim, tem muita gente assim, né? Vou tirar uma palavra para você. Isso aqui não é misticismo não, irmão. Está aqui é a direção para a nossa vida, irmão. É por aqui que a gente tem o entendimento de uma vida bem-aventurada. E nós temos que examinar para ser guiado por ela. Não é para viver com misticismo usando ela, não. O poder de Deus está na palavra, não é em nenhum movimento de religião. Não é em oração, nem em louvor, nem coisa alguma. Alguém diz assim, mas o louvor liberta. Onde é que a Bíblia diz isso? Jesus disse isso aonde? Não vem pegar lá
aquele acontecimento lá de Paulo na cadeia, não, meu irmão. Ali não tem nada a ver de libertação de louvor, não, irmão. Ali foi uma ação de Deus para quebrar as correntes da cadeia. Mas quem liberta você das correntes do diabo é Jesus. É a palavra. Quando você conhece, você é liberto. Rapaz, é tanta coisa vã que o povo aprende dentro das igrejas. Olha a importância da palavra. Jesus vai dizer assim lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 21 ao 24. Dá uma lidinha lá, por favor, irmão. Vai buscar conhecer a verdade. Deixa a tua mente ser iluminada pela palavra de Deus. Eu vou ler até aqui para você ouvir como é que está, para encerrar agora. Jeremias, capítulo 7, o versículo 21, Deus diz assim. Deus está reprovando aqui o comportamento religioso do povo. O povo deixou de viver uma vida com Deus, na direção e na instrução da palavra, para viver dentro dos movimentos, das solenidades religioso, na formalidade religiosa. Olha o que Deus vai dizer ao povo. Jeremias capítulo 7, no versículo 21 ao 24. Eu vou ler, depois eu vou explicar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne. Deus está usando o profeta Jeremias para divertir o povo dele. Mas olha o que Deus vai dizer no versículo 22. Porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício. Deus, quando tira o povo do Egito, o mandamento que Deus dá ao povo é para guardar a palavra dele. Não é para viver um ritual de holocausto e sacrifício. Mas o povo não quis saber da palavra. Preferiu desprezar a palavra e dizer assim, não, a gente faz um sacrifício, a gente faz um holocausto, a gente faz uma oferenda para Deus, nos dá o que a gente quer e pronto. Não precisa guardar a palavra, não. É isso aqui que Deus está reprovando o povo. Olha o que Deus vai dizer a esse povo no versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vocês vão bem. Olha o que Deus vai dizer ao povo. Dê ouvido à minha voz, à minha palavra, para que assim vocês sejam o meu povo, e eu seja o Deus de vocês. Mas não era o povo de Deus que Deus estava falando aqui? Não era o povo de Judá? Mas não tem vida com Deus se não guardar a palavra. Seja quem for, evangélico, católico, espírita, budista, xiita, judeu, grego, francês, alemão, inglês, espanhol. Quem for o homem, a religião, a cultura, a cor, a nacionalidade, o grau intelectual, só tem vida com Deus. Só é tomado para Deus se estiver na palavra. Quem é de Deus é quem está na palavra, vivendo, guardando, crendo, confiando, esperando. Quem nega a sua vida para viver uma vida com Deus, na direção da palavra. Essa é a vida de fé em Deus, não é uma vida na direção da religião. Deus vai falar com o seu povo, é o povo de Deus aqui. Que Deus tirou do Egito. Os judeus, os israelitas, Deus vai dizer, vocês só serão o meu povo se vocês der ouvido à minha palavra e guardar tudo que eu tenho mandado, para que vocês possam ir bem. Agora olha o que Deus diz no versículo 24. Mas vocês não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante de mim. Rapaz, isso aqui é muito sério, irmão. Todo o princípio da vida com Deus está na palavra. Toda a graça de Deus para o homem é por ele crer e guardar, praticar, obedecer a palavra. O próprio Cristo, o verbo que se fez carne, ele é a palavra de Deus encarnada, por onde nós temos que crer para ser bem-aventurado e viver uma vida de devoção dentro da direção da doutrina de Cristo, tudo que Jesus ensinou. Então você precisa aprender mais de Deus. Você precisa saber o que é adorar a Deus, o que é servir a Deus, o que é ser cheio de Deus, o que é estar na presença de Deus, o que é buscar a Deus, o que é se fortalecer de Deus. Você precisa aprender o que é viver por fé em Deus e estar em Deus para a salvação. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez,
com esse vídeo de instrução nessa live, onde você também tem a oportunidade de ir lá no YouTube ou no Kawai ter acesso a esses instrumentos, a esses objetos de ensino e de instrução por esses vídeos que eu proporciono para todos que assim tenham desejo e interesse nas redes sociais, publicamente. Você pode baixar, compartilhar, está público, não tem nada privado aqui. Amém, meus irmãos? Nós precisamos ser prudentes. O que está em jogo é a nossa eternidade, irmãos. Eu vou terminar com um conselho que Paulo dá aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Paulo vai dizer aos irmãos: examinai-vos a vós mesmo, se permaneces na fé, ou se já não fostes reprovado. É o que eu peço a você também. Examine o seu conceito, a sua direção, a sua vida de fé em Deus. Se você permanece nela, ou se você não apostatou e está apostatando dela. Analise qual é a doutrina, a instrução, a regra de fé e prática que você está vivendo. Eu vou te dar outro conselho para encerrar, que Paulo também vai dizer aos Coríntios lá, já na sua primeira carta. Capítulo 15, versículo 1 ao 3. Ao 2. Paulo vai dizer: irmãos, o evangelho que eu vos tenho notificado, porque o evangelho é uma informação que tem que ser levada, notificada a todos. Paulo vai dizer: irmãos, o evangelho que eu vos tenho notificado, pelo qual vocês creram, pelo qual vocês permanecem, pelo qual vocês serão salvos, se o retiverdes, como eu tenho anunciado, se é que não creste em vão. Olha a importância de você ser prudente, de analisar o evangelho de Cristo, para ver se você está nele, conduzindo por ele. Você só pode ser salvo e chegar ao final da salvação se você estiver, não é dentro de uma igreja, é no evangelho, é na doutrina de Cristo. Amém, meus amados irmãos? Então fica para vocês essa orientação maravilhosa. E eu peço a vocês, analisem com cuidado, não reaja com a emoção. Analise primeiro. Analise os textos que eu dei, que eu expliquei, dentro da palavra, para vocês verem se o que eu estou levando condiz com os princípios do ensinamento que as Escrituras nos traz. Porque eu tenho cuidado de pregar a palavra, pela palavra, na palavra. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau, gente. E até breve, porque eu estou sempre nesse trabalho. De manhã, de tarde, de noite e até de madrugada. Pregando a palavra a tempo e fora de tempo. Em casa, no trabalho, na rua, no carro, aonde eu estiver. Estou cumprindo o ministério que Deus me deu. Pela vocação de evangelista que Ele me deu. Para fazer a obra do reino de Deus. Como membro do corpo de Cristo, igreja. Edificar os irmãos com o ensino e com a doutrina. Pela qual vai lhes edificar na fé, para que estejam firmes e firmados numa vida de fé verdadeira em Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.